Muito bem, minha gente, mas eu sou o professor, show tem que continuar. Ouvindo o canto das cigarras, né, que lá fora fazem um bocado de barulho, a gente hoje vai falar um pouco a respeito dos sinais de pontuação. Olha, existem vários sinais com diferentes finalidades de uso na língua portuguesa. Então, primeiro nós vamos fazer um apanhado, né, colocando aqui todos eles, depois nós vamos pontuar caso a caso, né, de cada um deles, nos fixando principalmente nesse recurso que eu considero mais difícil de ser usado, que é a vírgula. Bom, existem várias formas de se encerrar uma oração ou um período, por assim dizer. Né? Como eu encerro o período? A gente tem um ponto simples, né, ao final de um parágrafo ou de um conjunto de ideias num texto. Eu tenho o ponto parágrafo, assim chamado, né? E ao final do texto, o que a gente chama de ponto final. De toda forma, embora existam esses três nomes diferentes, nós podemos chamar aquele que termina o período de ponto final. Ponto simples, né? O ponto parágrafo ou o ponto que encerra o texto, todo ele vai ser chamado assim de ponto final. O único ponto que marca ali o encerramento, né, de uma declaração, de um conjunto de ideias ou mesmo de um texto. Em outros contextos em que eu quero demonstrar uma surpresa, um espanto, uma raiva, uma indignação, eu uso o ponto de exclamação, né? Que diferente do ponto final tem um traço e depois logo abaixo dele o ponto final. Quando eu quero fazer uma pergunta, né? Quando se faz um questionamento, o ponto que encerra o período é o chamado ponto de interrogação. Na língua portuguesa são essas três formas de se encerrar os períodos, dizendo assim de maneira bem resumida. Existe uma outra pontuação, que é um recurso especialmente literário, que são as reticências, né? Que a tia chamava para a gente lá, ensinava como sendo os três pontinhos. Ora, as reticências, elas podem tanto serem colocadas, né, no meio de um período, para simbolizar uma hesitação, uma dúvida, né, uma informação que vai se seguir, como também podem deixar em aberto a informação, principalmente a gente vê, né, nas obras de ficção, às vezes até mesmo encerrando o período, o uso das reticências. Né? Então elas podem ou não encerrar um período. Isso significa dizer que eu posso continuar com letra minúscula, diferente desses outros usos, né, em que sempre depois do uso, sempre eu estou generalizando, mas em geral, depois do uso dessas pontuações, existem exceções, existem formas estilísticas, né, mais sofisticadas em que a gente pode usar ponto final, mas por enquanto o que você deve saber é que depois desses pontos eu vou usar sempre a letra maiúscula. Depois das reticências, né, nem sempre essa forma será usada. Uma forma, quando você faz citação de um trecho, né, de colocar ali que aquele trecho aí não precisa ser, ou que está incluso dentro do que você marca como início ou como final do trecho de citação, é usar as reticências entre parênteses ou entre colchetes, assim, né? Você abre aspas, começa a transcrever o trecho, né? Coloca isso aqui, considerando que você não vai transcrever todo o trecho, coloca o final, fecha aspas. É para isso que servem as reticências quando entre parênteses ou entre colchetes. No uso do discurso direto, na reprodução da fala, né, de um personagem ou de alguém, né, de uma pessoa, eu vou fazer sempre o uso dos dois pontos. Os dois pontos também têm outros usos, tá? Aqui nós estamos só pontuando alguns dos usos principais, depois nós vamos comentar mais detalhadamente sobre cada um deles. Então, dando exemplos, inclusive. Os dois pontos, então, vão servir para abrir, né, essa fala que vai ser colocada logo adiante, em que, na reprodução do texto de maneira direta, eu vou usar ou as aspas, né, aspas duplas, assim, ou o travessão, né, indicando ali o início de uma fala. Tudo bem? Geralmente, quando a gente usa as aspas, elas vêm na mesma linha, né, logo depois dos dois pontos. E quando a gente faz a marcação do diálogo, quando a gente quer dar destaque para as falas, né, da maneira clássica de se redigir um texto narrativo, a gente bota os dois pontos e aí, na linha abaixo, marcando o parágrafo, a gente inicia essa fala, a reprodução dessa fala com o uso do travessão. Olha, existem também maneiras de se fazer comentários dentro de comentários, são comentários intercalados, por assim dizer. Você começa uma afirmação e antes de concluí-la, faz ali
não é, um detalhamento, uma explicação, ou insere um outro comentário dentro daquele comentário inicial. Então, para isso, existem outras formas também, né, de se usar os parênteses, mas para isso você vai usar principalmente os parênteses, né? Os parênteses onde vai estar colocado esse comentário intercalado. Uma outra forma de se fazer isso é o uso do travessão duplo, né? Dos travessões, 2 travessões ou travessão duplo, né? E nesse espaço interior, tendo a mesma função dos parênteses, você vai inserir esse comentário. Existe uma forma também que não é de marcação do discurso direto, que é o uso do travessão simples. Quando esse comentário vem ao final, né? Eu posso inserir ao final. Então, suponhamos que eu esteja escrevendo uma afirmação e queira fazer um outro comentário, eu faço o uso do travessão simples, né? Outro comentário e encerro com um ponto final. Também existe essa possibilidade, embora mais comum seja o uso do travessão duplo, nesses contextos de comentários intercalados. Finalmente, a gente tem os recursos de pausas sintáticas, né? A tia ensinava para a gente que é quando você tinha que respirar na leitura de um texto. Mas a vírgula, embora seja também, né, um marcador de pausa, por assim dizer, ela tem outras funções, ela tem diversas outras funções de separar orações, né, de separar conectivos, elementos conectivos, de separar expressões de natureza adverbial, né, e aí um substituto, aí uma marcação mais dura do que a vírgula, né? Geralmente é um substituto das conjunções, que não é um ponto final, né? Isso quer dizer que depois dele se escreve com letra minúscula, é o uso do ponto e vírgula, né? Esse símbolo aqui que tem um pontinho e uma vírgula logo abaixo dele. Tudo bem? Então, tendo colocado aqui os pontos em geral, os sinais de pontuação em geral, nós não vamos falar hoje de acentos, tudo bem, nem de sinal indicativo de crase, já foi assunto de outra aula, eu vou apagar para a gente falar, né, sobre cada um dos usos e dar mais exemplos. Tudo bem? Bom, seguindo então, né, vamos usar exemplos para a gente falar mais detalhadamente aquilo que a gente já vinha comentando anteriormente. O ponto simples serve para o término de orações declarativas. Nós saímos ontem, ponto. O cinema estava lotado, ponto. Né? Nos períodos simples como esse, super comum. As pessoas às vezes têm medo de usar o ponto final e seguem fazendo períodos muito longos. Na escrita, tome cuidado com períodos muito longos, porque as referências podem ficar perdidas no meio do caminho. Num parágrafo de uma dissertação argumentativa de 4, 5, até 6 linhas no máximo, você vai ter no mínimo 2 períodos. 2 a 3 períodos são muito comuns em cada parágrafo de 4 a 6 linhas, tudo bem? Então não faça períodos muito longos. Use o ponto simples. Quando for mudar um bloco de ideias, também use o ponto para simbolizar o fim de um parágrafo, né? O que a gente chama de ponto parágrafo. A exclamação é o ponto do final de uma oração exclamativa, por óbvio, e ela vai denotar a ideia de espanto, indignação, surpresa, apelo, ênfase, né? Tantas outras. É possível que continuem acreditando no mito, né? A racionalidade avançou tanto que a gente ainda continua acreditando em ideias tão retrógradas, né? Tão equivocadas. Então, né, no final dessa ênfase, eu vou lá e uso o meu ponto de exclamação. A interrogação é usada no final de perguntas, né? Você sabe para que serve um presidente? É uma pergunta que os brasileiros têm que saber fazer, não é? Para pensar a respeito do seu futuro. Bom, mas na dissertação argumentativa é importante destacar que nem cabe a exclamação, tudo bem? Porque você não está fazendo uma análise indignada, né? Você está fazendo ali a observação de um quadro, de um determinado panorama, contrastando os argumentos para chegar, né, a uma tese final. Então, é muito raro, muito difícil você ver sendo usado uma exclamação com propriedade. A interrogação pode ser usada na dissertação argumentativa, né? Mas ela vai ser usada como pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você faz, mas não responde ela diretamente. Por exemplo, ao final de uma introdução, né? Ou no meio de uma conclusão, a pergunta retórica pode aparecer pensando que são os argumentos do texto que vão respondê-la. Você não responde com sim ou não. Você faz a pergunta e responde ela diretamente logo a seguir. É uma pergunta que fica aberta para que o leitor busque entender qual é a sua visão sobre aquele tema a partir da sua pergunta.
Tudo bem? Os dois pontos, né, vão aparecer, como eu disse antes, de uma citação eu falo, muito comum. Pablo lhe disse, 2 pontos. Gosto tanto de ti, né, sempre eu vejo 2 pontos sendo usado aqui. No início de uma enumeração, ora, há várias religiões do mundo, 2 pontos. Primeiro, cristianismo, vírgula, islamismo, vírgula, judaísmo e budismo, por exemplo, ponto. Né? Ou, por exemplo, pode aparecer aqui também, ó, no lugar dos 2 pontos. Assim como pode aparecer o como, né? Mas, se você já usou, por exemplo, você não precisa do como. Se você usou os 2 pontos, você não precisa do como. Essa é uma forma, por exemplo, de usar a expressão, por exemplo, colocando ela ao final. Há várias religiões do mundo. Vou dizer quais, né? 2 pontos. Cristianismo, islamismo, judaísmo e budismo, por exemplo. É um aposto explicativo, né? Assim como eu posso usar também um aposto resumitivo, para esclarecer ou resumir algo anteriormente explicado. Descobri finalmente minha missão na Terra. 2 pontos. Ser professor, né? Então, quero fazer ali essa colocação final. Então, qual é essa missão? Né? E aí eu respondo a essa pergunta na maneira de um aposto resumitivo. Então, é assim que nós usamos, né, de forma geral, os 2 pontos, os 3 usos mais comuns que se fazem deles. Vou apagar para a gente seguir falando das outras pontuações. Bom, quanto às aspas? As aspas servem para indicar a citação, né? Se eu quero reproduzir a fala, por exemplo, de um determinado autor. Em seu livro, Celso Luft afirma que, abre aspas, pontuar bem, é ter visão clara da estrutura do pensamento e da frase, né? Então, o que eu copiei do livro dele, para indicar essa citação, que essa fala não é minha, né? Eu vou fazer o uso das aspas. Na academia, na universidade, para aqueles que vão seguir no ensino superior, deve ter muito cuidado. Você pode fazer citação indireta, né? Que você não reproduz exatamente as palavras. Você deve também citar o autor, né, a obra, o ano, enfim, quando estiver fazendo isso. E jamais transcrever diretamente, transcrever diretamente um trecho que não é seu. Isso pode configurar plágio, né, o que na academia é levado bastante a sério. Bom, nas palavras ou expressões estranhas à língua vernácula, não é? Se você está usando uma palavra nova, que acabou de entrar na língua, um neologismo, uma adaptação, um estrangeirismo, né? Ou uma gíria, você também usa as aspas, né? Ele precisa mudar seu mindset, né? E largar essa bobagem de cursos de coach, né? Então, mudar o seu pensamento. Eu quero usar uma palavra em inglês, né? Quero usar uma palavra que é estrangeira, estranhar a língua, eu vou lá e faço essa marcação para mostrar, né, que eu estou colocando uma palavra estrangeira. Isso na escrita à mão, né, principalmente. O garoto disse que a prova era foda. Então, não tem problema você usar uma gíria, uma expressão. Você vai usar isso numa afirmação corriqueira. Você vai fazer referência ao uso dessa palavra, né, na fala de um outro alguém. Então, posso sinalizar uma gíria no meu texto, e aí eu vou usar as aspas, tudo bem? Para indicar ironia, também muito comum. Hoje, Ricardo, aquele gênio da informática, conseguiu estragar o computador da empresa. Quer dizer que ele não é tão inteligente assim, né? Então, uma forma polida de dizer que ele não é inteligente, vou lá dizer que ele é gênio, de maneira irônica. Não é também muito cuidado no uso desse recurso. Muitas vezes é o sentido que a palavra tem, o aluno não sabe utilizar, vai lá e coloca as aspas também. Muita atenção com relação a quando você tenta ou quer indicar ironia na sua dissertação argumentativa. As reticências, como eu disse, servem, né, para hesitação, interrupção ou suspensão de um pensamento. Como eu estava dizendo, uma pausa, né? Nesse caso é melhor não discutir mais, ponto final. Então a letra é minúscula depois das reticências, né, quando eu as uso no meio de um período, por exemplo. Tudo bem? Você também só vai usar isso aqui mais na academia, mas quando você for suprimir um trecho, né, que você não considera necessário ou que é um trecho irrelevante, você deve colocar essas reticências entre parênteses ou entre colchetes. Tudo bem? Você não vai fazer isso também na sua dissertação argumentativa, até porque você não tem condição de consulta, de citação direta, né, na hora da realização de uma prova de vestibular, por exemplo. Então, fechadas as aspas da reticência, apago o quadro seguinte. Se algum barulho de obra nos interromper, não tem problema, a gente segue o baile. O travessão é usado, como eu disse, no discurso direto, num diálogo, né? Mas você estava lá na hora do acidente? Sim, vi tudo com meus próprios olhos, né? Em geral, a gente usa
numa linha abaixo da outra, no texto narrativo, especialmente, ou para isolar, né, para separar enunciados que estão colocados no meio de uma outra declaração. Então, imagine você que a declaração principal é: o Brasil era considerado uma potência em ascensão. Aí eu quero fazer um comentário aqui no meio, ó. O Brasil era considerado, travessão, embora não mais seja, né, travessão, uma potência em ascensão. Então, eu intercalo essa afirmação com os travessões. Se essa afirmação viesse ao final, usaria só um único travessão, né, faria a afirmação e colocaria o ponto final. Esse é o mesmo uso que a gente faria aqui dos parênteses, por exemplo. Mas nesse caso fica mais sofisticado fazê-lo com o travessão duplo. Tudo bem? Os parênteses servem para resumir, não é? Especificar, simples. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, então você vai resumir a sigla colocando ela entre parênteses, ou, né, para, da mesma forma como a gente fez aqui, intercalar comentários e ainda exemplificar. Né? Intercalar comentários a gente já sabe, para exemplificar, já sabe que as várias frutas cítricas, aí eu coloco os exemplos, né? Laranja, limão, lima, etc., né? Tem propriedades antioxidantes. Então, para dar exemplos, né, para resumir siglas, ou para fazer comentários dentro de um outro comentário maior, eu posso também usar os parênteses. Maravilha? Eu vou pausar mais uma vez, e acho que a gente fala do ponto e vírgula, começa a falar da vírgula, e com mais 2 takes a gente encerra. Vamos falar agora, então, do ponto e vírgula e dos usos das vírgulas entre orações. No ponto e vírgula, como eu vou fazer o uso? Eu tenho uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final. Disse. Né? Nas orações coordenadas, aquelas orações que são sintaticamente independentes, que não são unidas por conjunção. Né? O rio está poluído. Elas guardam o mesmo sentido, uma mesma ideia. O rio está poluído. Ponto e vírgula. Os peixes estão mortos. Então eu sigo com letra minúscula e coloco o ponto final. Né? Poderia dizer: o rio está poluído e os peixes estão mortos. Poderia, não ser nenhum problema aqui, ó, usar a conjunção aditiva, né? Formando um único período. Então, se eu omito a conjunção, no lugar dessa conjunção, eu vou usar o ponto e vírgula. Terá um substituto para a conjunção. Tudo bem? Nas coordenadas adversativas com conjunções maiores do que a palavrinha mas. Quando eu uso mas, é tradicional usar só uma vírgula antes. Quando eu uso porém, contudo, todavia, entretanto, aí eu uso ponto e vírgula e faço essa separação aqui, ó, entre vírgulas. Espera encontrar todos os produtos. Esperava, acho que eu queria dizer aqui, desculpa. Esperava encontrar todos os produtos. Obtive, entretanto, só alguns. Então essa expressão eu vou colocar ela entre vírgulas, né? E se eu estou fazendo essa oposição, esperava encontrar todos os produtos, como se fosse assim, vírgula, mas obtive só alguns. Então, faz uma pausa estilística, né, mais marcada, e depois eu jogo a conjunção adversativa, que é aquela que eu ponho mais para diante, colocando ela entre vírgulas. Nas orações coordenadas mais extensas, para você evitar a repetição do verbo, né, você vai usar a vírgula no lugar do verbo e vai usar os pontos e vírgulas para fazer essas pausas. Olha lá, gosto de ler. Minha irmã gosta de assistir séries. Então, para não ter que repetir o verbo gostar, eu uso só a preposição que indica a transitividade dele, né? Transitivo indireto. Gosto de ler. Minha irmã, vírgula, de assistir séries. Ponto e vírgula, nossa prima, de passear, né? Quer dizer, gosta, gosta. Né? Então, para evitar a repetição do verbo gostar, numa oração coordenada, né? Em várias orações coordenadas independentes, eu vou usar esses pontos e vírgulas. Tudo bem? Não basta que você saiba isso. O ponto e vírgula normalmente é um recurso estilístico usado para ser colocado no lugar onde haveria uma conjunção. Então, só use na sua dissertação argumentativa se você souber usar. Na dúvida, evite. Tudo bem? A vírgula entre orações, ela vai aparecer nas orações coordenadas, vou começar de baixo para cima, tá? Que não tem conjunção, nas assindéticas, né? E naquelas que tem conjunção que pedem o uso da vírgula. Por exemplo, na conjunção aditiva, eu não preciso usar, ou não devo, principalmente se o sujeito for o mesmo. Nas conjunções adversativas, a gente vai usar tradicionalmente antes. Né? Se eu fizer esse deslocamento, antes e depois. E a gente vai ver outros usos da vírgula logo a seguir. Mas, né, se eu tenho várias informações, ó, cheguei, peguei o livro, li o conteúdo e voltei correndo para o colégio. Então, ó,
Oração, 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 não é? Eu cheguei, vírgula, peguei o livro, vírgula, li o conteúdo e voltei correndo para o colégio. É a última afirmação, então eu uso o e aqui, né? Cada vez que eu tenho um verbo. Então são orações que não precisam do uso da conjunção, são assindéticas, sem símmetro. Agora nessas duas aqui a gente já conhece, né? A oração adjetiva explicativa. As frutas que estavam maduras caíram no chão. Eu tenho uma oração principal em que eu tenho o sujeito de um lado e o verbo do outro, né? Essa aqui é a minha oração principal. No meio dela eu tenho uma oração que faz referência aqui, ó, com o pronome relativo ao substantivo, por isso é uma oração adjetiva. Então, muda a interpretação se eu tirar ou não a vírgula. Nesse caso, todas as frutas estavam maduras e todas as frutas caíram no chão. Se eu uso assim, ó, sem as vírgulas, isso quer dizer que aquelas frutas que estavam maduras caíram no chão. É uma oração adjetiva restritiva, tudo bem? Mas as vírgulas aqui são obrigatórias se eu quiser estar dando o sentido de que todas as frutas estavam maduras e todas elas caíram no chão. As orações que indicam tempo, lugar, modo, né, de natureza adverbial, quando a gente usa elas na posição inicial, quando a gente desloca, a vírgula é obrigatória. Se for na posição final, se for depois, né, da oração principal, a vírgula é opcional. Então use, você não vai errar de forma nenhuma. Né? Assim que soube do nascimento, correu para a maternidade. Essa é a minha oração principal. Ele correu para a maternidade. Perfeito? Correu quando? Né? Por isso que é de natureza adverbial. Correu quando? Assim que soube do nascimento. Então, se eu desloquei a informação adverbial para a posição inicial, eu tenho que usar obrigatoriamente a vírgula nesse local aqui. Maravilha? Então, vamos fechar o último quadro agora falando sobre os usos da vírgula. Preste atenção. Vamos à vírgula, então. A vírgula tem o seu uso clássico na enumeração, não é? Quando você tem vários substantivos sequenciais. Foi ao mercado e comprou arroz, vírgula, feijão, vírgula, carne e frutas, né? Não devo usar a vírgula antes do e, beleza? As conjunções repetidas. Ou você gosta, vírgula, ou não gosta de pequi, né? Então, ou, não e nem, por exemplo, também. Elipse de um verbo, né? Eclipse não, tá? Ocultação, elipse de um verbo. Maria deu presentes à família. A gente viu no ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula. Ao namorado, vírgula, um beijo. Então, deu é o verbo que não está sendo repetido aqui. Para isolar o vocativo, quando você vai chamar, invocar alguém. Joaquim, fez o exercício? Estou ocultando aqui travessões, tá? Vocês entendem que é dentro de um diálogo. Joaquim, fez o exercício? Ainda não, professor, né? Então, pode ser no início, pode ser no final. Se eu estou fazendo um chamamento, eu isolo o vocativo. Para isolar o aposto, aquela expressão que resume, que exemplifica, que explica algo. Ó, Florianópolis, capital de Santa Catarina, é uma ilha, né? Eu só tenho um único período, mas eu tenho um aposto aqui, ó, explicativo, falando algo sobre Florianópolis. Então eu uso aqui essa expressão entre vírgulas. Quando eu desloco o adjunto adverbial, né, coloco lá no início. Lembrando que tem que ter duas palavras. Se tiver só uma, hoje, ontem, né, não é necessário. Na semana passada, vírgula, né, eu desloquei o adjunto adverbial, coloco vírgula. No Oriente, vírgula. As tradições têm muito peso. Então é onde, né? Aqui é adverbial de lugar. Então toda vez que eu trago para o início, eu uso uma vírgula. Não é? As conjunções quando estão intercaladas. A gente falou também, quando falou lá no ponto e vírgula, do caso da conjunção adversativa. A ferida foi tratada. É preciso, entre vírgulas, porém, cuidar para que não infeccione. Aqui eu usei um ponto final, poderia ser um ponto e vírgula, né? E essa letra aqui ser minúscula, sem nenhum problema. Para isolar o nome dos lugares nas correspondências, cartas, né? Ou correspondências oficiais. Brasília, vírgula, 22 de outubro de 2020. Lembrando que meses em língua portuguesa se escreve com letra minúscula. Nas expressões que resumem, né, corrigem, retificam ou reforçam. Aliás, entre vírgulas, né? Em suma, para resumir, isto é, e não isso é. Maravilha, a expressão é fixa. Ou seja, vale dizer, a propósito, entre outras expressões que a gente pode. Bom, agora que você já sabe usar a vírgula, quando você não deve usá-la? Quais são as proibições do uso da vírgula? Essencial saber a primeira. Não se separa o sujeito de verbo nem verbo de objeto. Quando o sujeito é simples, né, o sujeito mais curto, é fácil verificar isso. A árvore é o sujeito da minha oração. O verbo está aqui, ó.
foi cortada ao meio. Não tem como, não posso usar essa vírgula aqui, isso é proibido, isso é um erro. Eu posso colocar uma expressão, por exemplo, a árvore semana passada, posso colocar assim, ó, árvore semana passada, vírgula de novo, foi cortada ao meio. Aí eu posso inserir essa expressão aqui, ó, mas eu não posso deixar nem só a vírgula depois, que eu vou estar separando, nem posso deixar só a vírgula antes, eu tenho que usar a vírgula antes e a vírgula depois, porque não se separa o sujeito do verbo. Se eu estiver usando essas duas, eu estou, na verdade, isolando o adjunto adverbial. Tudo bem? Né? Agora, quando eu tenho um sujeito mais grande, quando eu tenho um sujeito maior, a nova geração de industriais de São Paulo, isso tudo é sujeito, ó, é a favor da precarização das leis trabalhistas. Nós estamos cansados de saber. Então, se o sujeito é grandão, está aqui ó, a vírgula, parece que é tão grande o sujeito que deve ser usado a vírgula aqui, mas não deve, está errado também. Né? Da mesma forma, não separa o verbo dos seus objetos, dos seus complementos verbais. Ele comprou uma calça e uma camisa. Não, ele comprou alguma coisa. Então, essa vírgula aqui também está errada, eu não posso usar. Bom, só para destacar, é mais difícil que as pessoas cometam esse erro, não se separa o complemento nominal ou os adjuntos adnominais, né, dos seus núcleos substantivos. Josué tem medo de que a namorada o descubra. Então, essa é uma oração completiva nominal. Ó. Tem medo disso. Eu não posso separar. Isso aqui também está errado. Não posso fazer essa separação. Não posso usar essa vírgula nesse lugar. Tem medo de que a namorada descubra. Não separa o complemento nominal, né, do substantivo aqui, ó, do núcleo. Né? A linda, vírgula, menina de óculos foi à biblioteca. Não faz nenhum sentido. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Ó. Então, a e linda são adnominais de menina. Também não posso fazer essa separação. Também, né, torna errado o uso da vírgula nesse contexto aqui, em que, né, eu estou separando aqui ó, os adjuntos adnominais. Não posso fazer isso. E antes da conjunção e, já falei isso em aulas anteriores, a dica é, não use, você não vai errar. Por quê? Se o sujeito é o mesmo, Hugo foi à feira e comprou ovos, aqui está muito errado. Porque o sujeito, né, é Hugo, aqui está oculto, mas o sujeito é o mesmo. Então, mesmo sujeito, o uso é proibido. E se o sujeito é diferente? Hugo foi à feira, vírgula, e lá havia muita gente. Ó, uma oração sem sujeito, né? Haver no sentido de existir. Então, essa vírgula aqui pode ser usada. Quando eu uso, eu estou destacando essa segunda informação. Hugo foi à feira e lá havia muita gente. Então, essa vírgula aqui é optativa. Mas se eu tirar assim, está errado? Não, de forma nenhuma, está absolutamente certo. Então, a dica é, não use. Né? Se você estiver na dúvida, não use. Por quê? Você pode errar, né, feio, sabendo que se o sujeito é o mesmo, principalmente no período mais longo, o uso da vírgula antes da conjunção aditiva e é proibido. Maravilha? É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela sua atenção e vamos em frente com os nossos estudos.